Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, encerramento do mês, encerramento da semana, indo para o carnaval, mas com um fechamento bem ruim do Ibovespa, reversão de tendência, que eu vou comentar já já para vocês. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Além do Ibovespa, vou falar aqui de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3. Vou falar aqui das operações que foram encerradas no pregão de hoje, operação que ainda está em aberto, destaques do pregão, né, em termos de maior alta e maior baixa do Ibovespa, o que isso representou, essa maior alta e maior baixa. Falar também aqui de ativos que vocês solicitaram ali nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Vamos lá, poderia ser melhor, né, a gente entrar no carnaval com um cenário mais positivo, mas temos que estar aqui, independentemente do como vai fechar o pregão, do cenário que nós temos, de passar para vocês, pelo menos, a minha leitura em relação ao mercado. Se ela for útil para você de alguma forma, até mesmo em termos de aprendizado, deixa um like, deixa um joinha. Ibovespa, então, fechou em queda de 1,6%, nos 122.800 pontos, arredondando aqui. Ibov agora está dentro de uma tendência indefinida e com viés de baixa. Por quê? Porque primeiro já vem consequência grande aqui de máximas descendentes, perdeu a região que eu tinha comentado que seria algo negativo para a tendência de alta, e outro ponto que chama atenção é que pelo gráfico semanal, para mudar a tendência do gráfico semanal, ele tinha que romper essa máxima, que está localizada em 130.898 pontos. Subiu e gerou um topaço aqui, deixa eu até ajustar a média para o valor certo, gera um baita topo, perdendo essa região aqui assim, ó, que não seria legal, vou colocar até em azul, não seria bom voltar para baixo desse nível, que inclusive volta para baixo também dessa região aqui, e ainda com as médias alinhadas mais para baixo, de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Então são pontos que realmente não foram legais de terem acontecido aqui no pregão de hoje para o Ibovespa. Então, nesse momento, a gente tem um viés de baixa, vai abrir o mês de março com um cenário mais negativo. Né? Pegando um gráfico mensal, gerou um sinal de fundo? Sim, gerou um sinal de fundo, mas esse fechamento invadindo ali praticamente 50% desse, ou um pouquinho mais, desse corpo desse candle de alta aqui, não foi algo legal, o mês fechando aí com queda de 2,64%. Importante ressaltar, Ibovespa rompendo essa máxima aqui, confirma um movimento de alta e a expectativa maior de romper máximo histórico. Ibovespa perdendo essa mínima aqui, reverte o sinal de fundo e amplia a expectativa de buscar próximos níveis de suporte. Ou seja, é um direcionamento ali um provável direcionamento do ano aqui, em relação aos próximos meses, principalmente o próximo mês aqui que vai ter de comportamento do Ibov. Eu vou falar mais a respeito disso na análise específica, o que esperar para a nossa bolsa no mês de março, que eu faço uma análise mais detalhada do Ibovespa, tá? Então acompanho de perto ali, inclusive com dados estatísticos aí dos últimos 27 anos. Seguindo para a gente falar do mini índice, para o próximo pregão, que seria lá na quarta-feira, a partir das 13 horas, quarta-feira de cinzas, a partir das 13 horas que abre o pregão, tanto para futuros quanto também para o mercado à vista. Então aqui a gente tem tendência de baixa no G60, tendência de baixa aqui no gráfico 60 minutos, tentou subir, bateu na média, aquela região que abaixo do patamar ali, preferencialmente 126.515, foco maior em venda, enquanto estiver gerando tentativa de subida com sinal de perda de força e expectativa gerando topo em cima de média, em cima de resistência, o foco é venda mesmo, era venda no pregão de hoje. 3 candles aqui fraquinhos dentro de um grande candle de baixa, ou seja, a correção da tendência de baixa continua fraca. De maneira geral, ainda assim, abriu subindo. Olhar para a compra seria mais restritivo, a não ser que seja fundo ascendente, após algum indício de força ali na abertura do pregão, pegar um gráfico de 5 minutos, ou seja, dá uma acelerada aqui, ó, se afasta um pouquinho dessa região e após isso gera uma correção, que aí gera sinal de alta acima desse fechamento do pregão de sexta-feira, dessa sexta-feira, 124.850. Aí sim, favoreceria mais a operação de compra. Para venda, abriu caindo e passou a trabalhar abaixo dessa região aqui, ó,
que é uma região ali na faixa dos 124, 650, trabalhar é gerar topo descendente, pivô de baixa, eu trabalharia mais na venda. Deu uma pequena falhada aqui na tela. O dólar anulou a tendência de baixa de curto prazo e fechando, inclusive, acima dos 5.800, deixa eu tirar o ajuste, acima dos 5.850, tá? Mesmo com ajuste, o dólar rompe essa máxima aqui, que com ajuste por conta da mudança de contrato de H25 para J25, aqui o que era 850 virou 890. De maneira geral, tendência agora indefinida, mas com viés de alta. Por quê? Porque pelo gráfico semanal você tem ali um sinal de fundo, ainda abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos, mas é uma sinalização de fundo que cria uma expectativa de ter algo para cima. No gráfico intraday, olhando para day trade no próximo pregão, se abrir caindo, gerando a perda dessa mínima aqui, eu olharia um pouquinho mais para a venda de topo descendente, sem exigir tanto para baixo em termos de objetivo. Sendo mais pessimista aqui na queda do dólar, olharia ali para a região dos 5.875 a 5.868. Então, enfim, abriu caindo aqui, ó, abriu caindo. Tem suporte aqui. Já venderia se abrir caindo? Não. Ficaria atento justamente em sinal de topo descendente abaixo da média, igual aconteceu aqui, ó, topinho descendente, foco maior em venda. Vai lá abaixo da média, perde o suporte fundo anterior aqui, ó, recua, testa uma região de resistência, gera alguma sinalização de baixa, foco em venda. Então, essa seria aí a forma de atuar em relação ao dólar para venda. Para compra, se subir, romper essa máxima, ou seja, superar os 929 e a partir desse momento passar a gerar sinalização de alta no mínimo acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Gráfico 5 ou de 10 minutos. Depois disso eu vou falar agora das ações. A Petrobras terminou, deixa só eu colocar, já está com ajuste aqui. A Petrobras terminou o pregão com queda de 1,86%, dentro do que eu falei, por mais que tenha se recuperado, não seria o ativo que eu olharia para compra. Tendência ficou indefinida, mas com viés de baixa. Topaço lá no gráfico semanal, a semana terminou com queda de 6,41% e o mês com queda de 4,67%. Sinalização de baixa no gráfico mensal, criando a expectativa de buscar ali a média. Mais detalhes sobre a Petro, tem uma análise que eu coloquei ontem aqui no canal, primeiramente para os membros, uma análise especial da ação, que é onde eu falo do gráfico anual até o gráfico diário, diferentes prazos operacionais. Então, eu tenho uma análise mais detalhada da Petro, que vai ficar disponível para todos. Quem não é membro do canal vai ficar disponível aqui no decorrer e provavelmente do carnaval eu devo liberar o acesso a todos para essa análise aí especial da Petrobras. Mas nessa análise eu já detalhei muito a questão por quê isso aqui não levaria a compra, lá do qual é a representatividade disso aqui no gráfico semanal, esse topo também no mensal. Enfim, de maneira geral, falando de swing trade, que é o foco daqui da análise de fechamento do pregão, essa ação não vejo alternativa de focar em compra nesse momento, por mais que esteja em uma região próxima da região de suporte. Eu olharia um pouquinho mais para a venda de topo descendente, seja por um gráfico diário, no decorrer do mês de março, ou no gráfico de 120 minutos. Ah, esse topo aqui não seria essa entrada que eu faria, mas se fizer isso aqui, ó, der uma enroladinha aqui assim, ó, bate aqui, faz um movimento um pouquinho mais limpo aqui para cima, gera sinal de baixo, eu ficaria de atento à venda no decorrer da próxima semana. Semana que vai ser mais curta, né? Voltando do carnaval aí, só tem a metade do pregão, um pouco mais da metade do pregão ali na quarta-feira e quinta e sexta-feira ali, pregão completo. Depois de Petro, vou falar aqui de Vale 3, que caiu 2%. E algo que não seria legal acontecer, ela voltar a fechar abaixo dos 55,70. Enfraquece sua tendência de alta e aumenta a chance de reverter. Sacramenta aí esse processo de reversão, ela perdeu 54,72 e esse fundo aqui também, ó. 54,72 e 54,13. Perdeu esses dois fundos aqui, só para olhar ali no semanal, ó, olha que sinal forte de baixa, lembrando, assim como o Ibovespa, não mudou sua tendência aqui de baixo. Tá? Então, esse sinal aqui, fechando abaixo da média, nova mínima, reforça uma expectativa mais de queda. Então, de maneira geral, focar em compra nesse ativo, teria que principalmente fazer algo assim, ó.
já na segunda-feira, segunda não, né? Na quarta-feira de cinza, já fazer algo assim com nova máxima na sequência para buscar alguma entrada na compra. Porque do jeito que está aqui, eu ficaria de olho em correçãozinha, buscar a operação de venda a favor desse topaço do gráfico semanal, que é a favor da tendência de baixa de curto a médio prazo do papel. A de curtíssimo a curto prazo ainda de alto, mas abaixo de 54,72 já fica indefinida com viés de baixa. Depois de Vale e TCA4, a operação que foi encerrada no pregão de hoje, ela bateu no ponto de stop que foi estabelecido para essa operação. Isso proporcionou uma perda na operação de 2,1% e representou uma redução de 0,5% do capital total, essa perda aqui da Itaúsa, ou seja, ela veio aqui, gerou ali uma sensação de alta, não conseguiu fechar abaixo da cima da média, tentou de novo, abriu acima, fechou abaixo da média, tentou de novo, não fechou, até comentei aqui ontem que não foi legal, no terceiro candle aqui do movimento não ter conseguido fazer isso aqui, mas enfim, eu optei por manter o stop aqui mais embaixo e ele foi devidamente acionado no pregão de hoje com essa queda de 2,55%. Depois, é muito importante no mercado de renda variável, que não tem como você só acertar. Então, vão ter operações que vão dar errado, é muito importante você limitar as perdas. O que faz mais diferença no mercado de renda variável é você ter gestão de risco. É você conseguir limitar perdas e você, logicamente, encontrar cenários onde você busca operações que, se você tiver certo, elas gerem uma relação risco-retorno muito interessante. Ou seja, você ganha mais quando dá certo e perde menos quando dá errado, quando você está errado. Outro ativo aqui, Semin. Semin também acionou a saída, desde quando ela fez isso aqui, ó, tentou subir, se afastou, deu uma patinada, e depois desse fundo aqui, se ela voltar para baixo essa mínima, meu stop estava aqui embaixo ainda. Eu reduzi o stop, eu informei isso pelo aplicativo do VInvest, coloquei o stop aqui. Se perdesse esse patamar, eu sairia da posição, foi o que aconteceu hoje. A operação foi encerrada com stop parcial. Essa operação teve uma perda aqui de 2,06% na operação e no capital total a redução, em vez de ser 0,5%, foi de 0,29%, uma redução aí menor em relação a essa posição. No mês, aqui positivo, 0,22%. Os resultados das operações de swing trade no decorrer desse mês. O Ibovespa, nesse mês, terminou fechando aqui o mês em queda de 2,64%. Então, terminou com o swing trade com um pouco positivo ali nesse mês. E no mês passado tinha ficado ali positivo o swing trade na faixa de 4,65%, no ano está na faixa de 4,93% positivo. E outro ponto para falar também em relação ao swing trade, a quantidade de operações que foram recomendadas no decorrer desse mês foram 19 operações recomendadas no decorrer desse mês. Tá? Vamos lá, agora falando de posição que ainda tem aberto, Magazine Luiza também não foi legal ter fechado abaixo da média, não acionou stop ainda, está mais abaixo. O que seria legal para a nossa posição? Ela conseguir fechar acima desse patamar aqui, que observe, ó, esse aqui era topo, esse aqui era topo. Ela voltou com esse candle forte para cima, mas não conseguiu dar continuidade, não conseguiu fechar acima. Estava se sustentando acima das médias e fechou hoje abaixo. Um candle de definição, não é algo tão representativo, mas é um fechamento abaixo das médias e que seria mais relevante ela fazer isso aqui. Para nossa operação gerar algum indício que tende a dar certo, ela teria que fazer isso aqui, uma sinalização mais relevante aí a partir de, se eu falar segunda-feira, interprete já com quarta-feira, tá? Da próxima semana, quarta-feira de cinzas. Depois disso, eu vou falar então agora de Pomo 4. Lembrando, tá ali, a Magazine Luiza não tem nenhuma mudança em relação ao stop objetivo da nossa operação nela. Pomo 4, destaque de alta do Ibovespa, alta de 2,8%. Em relação a essa alta que ela gerou aqui, muda o cenário gráfico dessa ação? Não, a tendência é de baixa para esse papel, num gráfico diário. Para ela mudar esse contexto de tendência de baixa, ou que eu criar uma expectativa de reversão dessa tendência, ela teria que voltar a trabalhar acima pelo menos uns 7,80. Seria o ideal aí, acima de 7,80 é o ponto que eu considero mais relevante em termos de faixa de preço, que vai representar mais força por parte dos compradores se conseguir o preço voltar para cima desse nível. Por mais que tenha gerado um sinal de alta aqui chamado de piercing ou perfuração, que é um padrão dos candles, um padrão de alta,
Para confirmar esse padrão e aumentar a expectativa de subida, teria que superar a máxima do pregão dessa sexta, que está localizado em 7,43. E mesmo assim, com as médias viradas para baixo, fundos pela frente aqui, não seria o ativo que eu abriria uma compra com stop desse tamanho aqui e a proximidade de resistências importantes bem perto. Então, desproporcional, por esse motivo não buscaria compra ainda nessa ação. Pelo contrário, eu ficaria atento a não vender aqui nesse ponto, né? Porque tem dois fundos aqui para baixo, mas se ela ficar mais alguns dias aqui assim, ó, enfim, fizer a correção, mostrar fraqueza para subir e gerar sinal de baixa em nível de resistência, aí eu me interesso em venda de swing trade em Pomo 4. Compra acima, focando mais acima do 7,80. Marfrig, queda de 10,15%. Ontem ela foi um destaque de alta. E no pregão de hoje, ela cai desse jeito aqui, porque primeiro, no gráfico diário, ela não tinha revertido a tendência dela de baixa, dentro da análise que tinha feito. E olhando para o gráfico semanal, ela também estava ali abaixo da média, foi lá bater na média e gerou essa pancada para baixo. Então, qual a expectativa maior? Probabilidade maior de continuidade da tendência de baixa. Aqui vai ficar já um ponto extremamente relevante para a mudança dessa tendência. Tem que superar esses dois níveis aqui. Nível de 15,33 a 15,40. Enquanto não romper isso aí, tendência de baixa, que vai corrigindo a tendência de alta ali no mensal. Enfim, tem espaço para poder ter algo mais para baixo. Suporte imediato no mensal na faixa dos 13,23. Não seria o ativo que eu estaria posicionado na compra no swing trade. Inclusive, nesse último mês, foi um papel que saiu das carteiras recomendadas, tanto a DV Perspectiva quanto a Multi Estratégia. Foi um papel que foi retirado da carteira, porque aumentou a probabilidade, após o mês passado, de acontecer alguma correção, seja um movimento lateral ou um movimento de baixa do preço. Após falar de Marfrig, vou falar agora de Tube 4, que fechou o pregão de hoje com um pivô de baixa no gráfico diário. Ó, pivô de baixo, e esse pivô de baixo aqui perdendo o último fundo ascendente no gráfico diário. Consequentemente, tendência já alinhada para baixo aqui no papel. Para pensar em compra, não pensaria em compra aqui agora. Teria que olhar mais algumas semanas aqui, ó, fraquinho para cair. Eu vou pegar o gráfico semanal e botar aqui, ó, mais algumas semanas aqui, pelo menos umas 2 semanas aqui do mês de março aqui assim, para buscar alguma compra pelo semanal de um position trade, vamos dizer assim, ficar de 3 a 10 semanas posicionado. Seria uma alternativa de entrada, mas ela teria que mostrar fraqueza para cair após essa sinalização de topo aqui no semanal. Está acima das médias, então por esse motivo, desacelerar a queda, se sustentar em cima da média e gerar um sinal de alta que mais me interessaria para compra nesse papel. Então, swing trade, não encaixa ainda não. Para mudar esse contexto aqui de swing trade, o preço teria que retornar acima dessa região aqui. Aqui tem alguns topos, esse aqui e esse aqui. Então, para quem gosta, né, de padrão gráfico, é parecido, tá? Não é dos melhores não, porque esse topo nem se distanciou muito desse, que seria o ombro, né? Então, ombro, cabeça, ombro, inverteu aqui. Dá até para pegar aqui e fazer uma projeçãozinha de baixo. Um gráfico diário. Projeção ali na faixa de uns R$ 30,95, que vai coincidir com essa região de fundo aqui, ó. Região de suporte. O outro ativo, Cosan, solicitação aqui de um membro do canal. Cosan fechou o dia com uma queda de 2,07%, continua sendo um ativo fraco de maneira geral, em termos de cenário gráfico, tendência de baixa no diário, fraqueza para subir, 3 pregões tentando subir nada, respeitando a média, segue apontando mais para baixo. Olha o gráfico mensal desse ativo, ó. Aquele negócio, poxa, mas já caiu muito e não tem força para subir. Compara o que está aqui, vou comparar aqui, ó. Olha onde está Cosan. Olha onde está Cosan, R$ 7,09. Não é nem questão do preço, mas olha a posição do preço atual em relação ao gráfico. Está lá na parte inferior do gráfico da tela. Olha o Ibovespa. O Ibovespa está onde? Está aqui. Onde é que está Cosan? Aqui embaixo. Significa dizer que isso aqui, o Ibov, é uma média de comportamento de 87 ações mais líquidas da Bolsa. O Cosan está aqui. E aí? Qual é o ativo mais fraco? Em relação à média, tem vários ativos mais fortes do que a Cosan. Esse é um dos ativos mais fracos, então é o ativo que eu prefiro ficar distante. De forma simples, é isso.
Mas se ela subir nos próximos pregões, pode subir. A questão é que eu prefiro atuar dessa forma. Tá? A tendência aqui é de baixo, então foco maior em buscar operações de venda e evitar estar comprado de maneira geral. Pode recuperar sim nos próximos meses, gerar algum processo de recuperação. Vou dar um zoom menos aqui, ó. Tem uma região extremamente importante aqui mais abaixo, que é um caminho, seria o caminho mais provável, 6,90 a 6,75, depois disso lá no 6,22. Enfim, se fosse para arriscar alguma compra, alguma tentativa de compra no papel, aí nessa região 6,90 a 6,75, algum sinal de alta mais relevante no gráfico diário, chamaria atenção para arriscar algo contra a tendência desse ativo. BRAP 4, a ação caiu hoje 2,06%, mais um pedido aqui que foi registrado na última análise de fechamento. Ó, caiu, perdeu essa mínima, basicamente um fundinho ali anterior, esse aqui também seria outro fundo relevante. Já é um sinal negativo para o papel, retorna para baixo ali do gap, tem um gap aqui assim, ó, esse gap, retorna para baixo de topos anteriores, fechamento abaixo das médias, das duas médias, perde essa mínima desse fundo, ainda fecha abaixo, enfim, cenário de compra deteriorado e ainda o semanal gritando ali um topo descendente a favor da tendência. Então, um ativo que eu focaria mais em venda. De que forma? Pelo semanal vou fazer uma venda aqui, vou jogar o stop aqui em cima, vou tentar carregar por 3 a 10 semanas. É uma alternativa. Pelo diário, vou fazer uma venda aqui, porque perdeu isso aqui, vou botar o stop aqui. Essa é um pouco mais agressiva, uma venda de rompimento. Mas aqui mais me interessaria, correção, movimento lateral, movimento de alta, topo descendente, foco em venda, ou mesmo pivô de baixo, foco em venda no papel, pode ser o diário, ou mesmo um gráfico de 120 minutos. E, para a gente fechar, Cyrela, Ciri 3, foi outro ativo que eu fiz ontem também, uma análise especial, está aqui dentro do canal, provavelmente vai ficar disponível também no decorrer da próxima semana para todos vocês, mas por enquanto está restrito aos membros do canal. A Cyrela é um ativo que está dentro de uma perspectiva mais positiva, olhando para o gráfico mensal, pelo que ela fez aqui. Então, é um ativo que eu olharia um pouquinho mais para a compra de maneira geral. Mas como ela gerou esse sinalzão de topo aqui no gráfico semanal, já abrir compra contra esse candle não é tão legal fazer isso pelo gráfico diário. O ideal seria monitorar ali as próximas 2 semanas do mês de março para ver se encaixa alguma entrada de compra em nível de suporte, enfim, média aqui na faixa dos 17 a 20 reais, enfim, algum indício que cria a possibilidade de trabalhar na compra no papel. Tem suporte imediato aqui na faixa dos R$20,48 e lá no gráfico semanal na faixa dos 20,12 a 17 a 20 reais. Então é um ativo que essa queda de vários candles, perdendo aqui essa região de topo anterior, ficando trabalhando abaixo das médias, não geraria compra de imediato para mim, dentro do que eu falei, inclusive pelo gráfico semanal. Mas é um papel que eu vou ficar atento no decorrer do mês de março, para ver se encaixa alguma compra nesse papel. Tá? É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma. Desejo a você aí um excelente final de semana e um excelente carnaval. Aproveite ao máximo, com moderação, logicamente. E voltaremos a nos encontrar aqui nessa análise de fechamento na quarta-feira de cinzas. E lembrando que no decorrer também desse feriadão do carnaval, eu vou disponibilizar aí o radar da semana e as oportunidades para a próxima semana. Vai ser uma semana mais curta, mas mesmo assim vou produzir esse vídeo de oportunidades para a próxima semana. Grande abraço e até mais.